Olá, queridos alunos do nono ano. Hoje a gente vai começar um assunto novo. Eu vou tentar uma abordagem um pouquinho diferente dos outros vídeos, tentar ser um pouquinho mais engraçado, tentar fazer uma coisa mais dinâmica para talvez chamar um pouquinho mais atenção, para que vocês vejam o vídeo até o final, para que consigam fazer as atividades de maneira adequada, ok? Então, a gente vai começar a ver o conteúdo sobre equação de segundo grau. Porém, antes da gente começar a resolver a equação de segundo grau completa através da fórmula de Bhaskara, que não é de Bhaskara no caso, né? Bhaskara apenas citou em um dos trabalhos dele e somente aqui no Brasil é chamado de fórmula de Bhaskara. Depois a gente vai ver isso mais para frente. Antes da gente chegar nisso, a gente vai resolver equações de segundo grau incompletas. Então, são alguns casos aí que a gente vai lidar em que a equação de segundo grau ela não está completa. E vocês já vão entender isso em breve. Então, a forma geral da equação de segundo grau é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Essa é a forma geral da equação completa de segundo grau. E uma coisa muito importante é com a diferente de zero. Se o a for igual a zero, essa parte vai zerar, não vai ser mais uma equação de segundo grau. Ô professor, mas por que é uma equação de segundo grau? A gente está no primeiro grau ainda, no segundo grau. A equação de segundo grau não é uma equação referente à modalidade de estudo, né? Ensino fundamental, ensino médio, então, primeiro grau, segundo grau. No caso aqui, o grau em que a gente está falando, a equação do segundo grau, indica grau do polinômio que a gente está trabalhando. Como vocês estão no nono ano, no oitavo ano, vocês viram que o grau de qualquer polinômio é dado pelo monômio de maior grau. Monômio é multiplicação de números com letras. No caso aqui, o A, o B e o C, eles são chamados de coeficientes numéricos. Ou seja, eles vão ser números. Eles não vão ser letras A, B e C. Vão ser números, vai ter números aí no lugar deles. Ok? O A sempre vai acompanhar o x ao quadrado. Então, toda vez que tiver um número na frente do x ao quadrado, ele vai ser o coeficiente numérico A. O B vai sempre acompanhar o x, ou seja, aonde tem apenas o x, não tem expoente, seria 1 aqui, mas ele não aparece. Onde tem apenas o x, o número que está na frente do x é considerado o coeficiente numérico B. E existe um número que está sozinho, não tem nenhuma letra aí com ele, é chamado de termo independente, que sempre vai ser considerado como coeficiente numérico C. Ok? O professor, mas o que significa o x aí? O x é o valor que a gente vai encontrar nos cálculos. Então, aqui uma equação de segundo grau pode ter duas raízes reais, ou seja, duas respostas. Uma raiz real, ou seja, uma resposta, e nenhuma raiz real, ou seja, nenhuma resposta. Por que isso acontece? A gente está trabalhando aqui com números reais. A gente estudou lá no início do ano, antes da pandemia, que números reais englobam o conjunto dos números naturais, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5 e vai até o mais infinito, que são números para fazer contagem. Englobam os números inteiros, que englobam todos os naturais e também os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, vai até o menos infinito também. Engloba o conjunto dos números racionais. Números racionais são aqueles números que podem ser colocados em forma de fração e também os números irracionais, que são números provenientes de raiz quadrada de valores não exatos, ok? Então, quando a raiz quadrada não tem um resultado exato, então geralmente a gente tem um número irracional. Então, todos esses conjuntos englobam o conjunto dos números reais, que é com ele que a gente vai trabalhar. Então, a gente pode ter numa equação de segundo grau duas respostas, uma resposta ou nenhuma resposta,
Isso vai depender da conta que a gente está trabalhando e a gente vai ver isso logo em seguida, ok? Então, com isso, o x é chamado de variável. Por que é chamado de variável? Porque o valor dele pode variar. Notem que a gente pode ter duas respostas e não apenas uma. Na equação de primeiro grau, a gente tinha apenas uma resposta. Então, o x que a gente estava calculando era chamado de incógnita. Então, por exemplo, lá nos filmes do Sherlock Holmes, quem é o assassino? A identidade do assassino é uma incógnita. A gente não sabe quem é o assassino, mas sabe que tem um. Ok? Agora, quando tem mais valores, que é no caso aqui da matemática, quando uma letra pode assumir mais de um valor, ela deixa de ser incógnita para ser chamada de variável. Então, essa é a diferença entre incógnita, que é apenas um valor só, fixo, e variável, que pode assumir dois ou mais valores, até infinitos valores. Então, é chamado de variável, ok? Então, o que vai acontecer? Na equação de segundo grau incompleta, vai faltar um dos dois coeficientes, que é o b, ou seja, aqui o a não pode ser zero. O a não pode ser zero. E como eu falei também, o grau é chamado de segundo grau, por quê? Observem aqui, o a é um número, o b é outro número, o c é outro número. O grau de um polinômio é dado pelo monômio de maior grau. Então, tem o monômio ax², tem o monômio bx e tem o monômio c. Qual é o grau desse monômio aqui? O grau de um monômio é dado pela parte literal. Então, vou colocar o grau aqui de cada um dos monômios aqui. Qual é a parte literal? O que lembra literal? Lembra literatura. Literatura lembra livros e livros tem textos, textos têm palavras, palavras têm letras. Exatamente isso. Parte literal são as letras do monômio. No caso aqui é o x², aqui é o x e aqui não tem parte literal porque não tem letra. Lembrando que A, B e C são números, a gente vai considerar como se fossem números. Então aqui, qual é o expoente da parte literal? É 2. Então o grau desse monômio aqui é 2. Então isso aqui é de segundo grau. Aqui o grau qual é? Aqui tem um x, não tem nada em cima. A gente considera como se fosse 1. Então aqui é primeiro grau. E aqui não tem nenhuma letra aqui, ó, junto com o c. O c seria um número, por exemplo, 3, né? Seria 3 sozinho, não tem letra, ou seja, não tem parte literal. Então o grau aqui é 0. Então a gente tem esse polinômio aqui, e o grau dele é dado pelo monômio de maior grau. Qual é o maior grau que existe aqui? É o 2. Por isso é chamado de equação de segundo grau. O professor, mas tem que fazer com zero também? Se a gente for calcular o grau desse monômio aqui, que é apenas o zero, não tem letra, seria 0 grau, não faria diferença. Né? Então, o maior grau aqui é 2, por isso que é chamado de equação de segundo grau. Não tem nada a ver com qualquer outra coisa, simplesmente com o grau de polinômios. Então, o nosso primeiro caso que a gente vai tratar é quando o coeficiente b é igual a 0. Ou seja, a forma geral é essa aqui, ó. Essa aqui é completinha. Só que quando b é igual a 0, vamos substituir b por 0. No lugar do b eu coloquei 0. A gente sabe sempre, como foi visto em monômios ali, qualquer coisa, se vocês tiverem dúvidas em monômios, é só ver o vídeo sobre monômios que tem no mesmo canal, tá? Então, o monômio é multiplicação entre números e letras, ou somente entre letras, ou só um número, ou só uma letra. Então, entre o b e o x, existe uma multiplicação aqui no meio. Entre o a e o x², tem uma multiplicação aqui no meio. Então, quando eu substituir o b por 0, vai ficar 0 vezes x. 0 vezes qualquer coisa, não importa quanto é x, se o x vale um valor positivo, se vale um valor negativo, se é gigante, se é pequeno, não importa. 0 vezes qualquer coisa é 0. Então essa parte vai cair fora. Então vai sobrar apenas o ax² mais c igual a 0. Essa aqui é a forma geral, né, da equação de segundo grau incompleta quando o coeficiente b é igual a 0. E como é que a gente resolve essa brincadeira aqui? Eu peguei essa forma geral aqui e coloquei aqui e resolvi
Normalmente eu cheguei até essa formulazinha aqui e eu vou explicar como eu cheguei nessa pequena fórmula. Eu peguei o ax ao quadrado mais c igual a zero e o que eu fiz? Como o a e o c são coeficientes, são números, e eu quero achar o valor do x, o meu objetivo aqui é isolar o x, deixar o x absolutamente sozinho, sem nenhum número junto com ele, nem expoente. Então o que eu fiz? Deixei o ax ao quadrado desse lado e passei o mais c, o que eu fiz? Passei para o outro lado. Quando eu passo um valor de um lado do sinal de igual para o outro, ele troca a operação principal. Como aqui não tem multiplicação, divisão, nada, como aqui é mais, vai passar para menos. Poderia ter colocado direto, né? 0 menos c vai dar menos c. Né? Então, fica ax ao quadrado igual a menos c. Aí, lembrando, ó, entre letras aqui existe multiplicação. Isso aqui é a vezes x ao quadrado. Como eu quero isolar o x, eu vou ter que tirar esse a daqui. Vou passar para o outro lado. Então, tem que passar o a para o lado de lá. E como ele está multiplicando desse lado aqui, esse a vai passar dividindo para o outro lado, fazendo a operação inversa, que era mais passou menos, não passou dividindo ou multiplicando porque não tem multiplicação e divisão aqui para trocar a operação, só tem o mais que vai trocar para o menos, aqui da multiplicação troca para divisão. Então ficou x ao quadrado igual a menos c sobre a, só que tem esse quadrado aqui ó, que a gente precisa tirar, isso aqui é uma potência. Então, vamos passando essa potência para o lado direito do sinal de igual, a gente vai ter que trocar e fazer a operação inversa da potência. Qual é a operação inversa da potência? É a raiz. E como a potência é 2, como x elevado ao quadrado, aqui é o quadrado, então vai passar em forma de raiz quadrada. Raiz quadrada tem índice 2. Mas não precisa colocar. Quando não aparece, a gente já sabe que o índice da raiz é 2. Isso também já foi estudado em vídeos anteriores. Então, o valor do x vai ser dado pela raiz quadrada de menos c sobre a. Essa aqui é a formulazinha que eu encontrei. Só que a gente deve lembrar que no conjunto dos números reais, que eu citei anteriormente, a gente tem algumas coisinhas que devem ser levadas em consideração. Uma raiz quadrada com radicando positivo, ou seja, quando o valor aqui dentro da raiz for positivo, ela vai gerar dois resultados. Um positivo e um negativo. É o mesmo resultado, só que serve valor tanto positivo quanto valor negativo. Por exemplo, raiz quadrada de 16 é mais e menos 4. Serve tanto 4 positivo quanto 4 negativo. Ah, mas por que, professor, serve os dois aí? Isso aqui a gente também já viu, né? Já viu sobre raiz quadrada, tem um vídeo somente sobre isso. A gente sabe que se a gente pegar o 4 positivo e elevar ao quadrado, a gente vai repetir o 4 positivo duas vezes, ó, mais 4 vezes mais 4. Mais com mais vai dar mais, sinais iguais, né? Na multiplicação vai dar positivo. 4 vezes 4, 16 positivo, que é o valor que está dentro do radical aqui. Então, o 4 positivo funciona. Se pegar o menos 4 e elevar ao quadrado, a gente vai repetir o menos 4 duas vezes também. Menos com menos vai dar mais, vai dar 16 positivo também. Ó. Os dois resultados são iguais, que é o mesmo valor que está aqui dentro. Então serve tanto 4 positivo quanto 4 negativo. Assim como raiz quadrada de 25 vai ser mais e menos 5, né? Raiz quadrada de 100 mais e menos 10, raiz quadrada de 121 mais e menos 11. Né? Então vai ser sempre o valor, só que positivo e negativo. Então, são duas respostas aqui, o 4 positivo e o 4 negativo. E uma raiz quadrada com radicando negativo, ou seja, quando o valor aqui dentro do radical é negativo, a gente não tem resposta. Então, sempre o resultado vai ser conjunto vazio. Ah, mas por que, professor, raiz quadrada de menos 16 não é menos 4? A gente já viu que menos 4 elevado ao quadrado vai dar 16 positivo. Aqui eu tenho que encontrar, já que como é raiz quadrada, eu tenho que encontrar um valor que elevado ao quadrado vai dar menos 16. E a gente sabe que não interessa o valor que a gente eleve ao quadrado,
né, o resultado sempre vai dar positivo, a gente nunca vai chegar no valor negativo, que é o valor que está aqui dentro dessa raiz. Portanto, nos números reais a gente não tem resposta, vai ser sempre conjunto vazio. Então, toda vez que vocês encontrarem uma raiz quadrada, que tem um número negativo dentro dela, o radicando é negativo, sempre vai dar conjunto vazio dentro do conjunto dos números reais. Beleza? Agora aqui eu coloquei a formulazinha que eu encontrei aqui em cima, que eu expliquei antes como eu encontrei, e coloquei alguns exemplos aqui para a gente fazer, ok? Com base no cálculo que a gente tinha feito antes, ok? Então, como é que vai ficar aqui, ó? Eu tenho 2x² menos 128 igual a zero. Como é que a gente fez anteriormente aqui, ó? Vou colocar a folha aqui de volta. Olha só. A gente pegou, tinha ax² mais c igual a zero. Aqui, no caso, nosso coeficiente a vale o 2, ó, porque na frente do x² eu tenho 2, então a vale 2. E o c vale menos 128, ok? Vale menos 128. Então, o que eu fiz? Eu peguei o valor que está sozinho, ou seja, o valor que não tem letra, e joguei para lá. É a mesma coisa que a gente faz como se tivesse, por exemplo, uma equação de primeiro grau. Vamos transformar essa equação aqui numa equação de primeiro grau. Como é que eu transformo isso aqui numa equação de primeiro grau? Eu vou fazer isso aqui, ó. 2x menos 128 igual a zero. Isso aqui é uma equação de primeiro grau. Notem que esse monômio tem grau 1, esse aqui tem grau 0, esse grau 0. Portanto, o maior grau aqui é 1, equação de primeiro grau. Toda equação de primeiro grau, a letra, o expoente dela é 1, não aparece aqui, por isso de primeiro grau. De segundo grau tem expoente 2. Como é que a gente resolveria para encontrar o valor do x aqui? Como é que a gente faria esse cálculo aqui? A gente separaria o que tem x de um lado e o que não tem x do outro. Então, vamos deixar o 2x aqui, igual. O que tem do outro lado? Tem o zero. Precisa colocar? Não, mas eu vou colocar para fim didático. Tá? E agora aqui, ó, o menos 128, ó, que não tem letra nenhuma, a gente passa para o lado de cá. O menos 128 vai ficar mais 128. E aqui, vai acontecer de forma diferente? Não, vai fazer da mesma forma. Só que ao invés de deixar o 2x, a gente vai deixar o 2x ao quadrado, que é essa diferença, né? Tem o expoente 2. Então vamos deixar aqui, ó, 2x ao quadrado igual, do outro lado tem o zero, o menos 128 passa para cá, mais 128. Agora aqui, ó, continuando desse lado aqui, ó, como se fosse equação de primeiro grau. 2x igual 0 mais 128 vai dar 128. Como eu falei, não precisaria deixar o zero ali. Se tivesse outro número, precisaria. Mas o zero poderia ter feito direto isso aqui, evitado essa linha e passar direto para cá. Aqui vai acontecer a mesma coisa, ó. 2x ao quadrado igual 0 mais 128, 128. E agora, como é que a gente continuaria a resolver aqui? Aqui, na equação de primeiro grau, como na equação de segundo grau, eu preciso encontrar o valor do x. Então, vou deixar o x sozinho aqui. O que tem do outro lado? Tem o 128. Esse 2 está multiplicando desse lado aqui, ó. Não tem nada aparecendo entre 2 e o x. Quando não tem nada aparecendo entre o número e uma letra, eu sei que tem multiplicação. Se desse lado ele está multiplicando, quando passa para esse lado, vai passar dividindo. Então, x vai ser igual a 128 dividido por 2, vai dar 64. Aqui acabaria a equação de primeiro grau. Vai ser diferente do cálculo aqui? Até essa parte não. Vai ser exatamente igual. O que a gente vai fazer? Vai isolar o x ao quadrado. Aqui isolei o x porque o x não tem expoente. Então, vou deixar o x ao quadrado aqui, sozinho, igual. O que tem desse lado? O 128. O que já tem desse lado aparece primeiro aqui. O 2 que estava multiplicando passa dividindo. Então vai ficar x ao quadrado igual
128 dividido por 2 vai dar 64. Acabou aqui? Não. Essa é a diferença entre a equação de primeiro grau e a equação de segundo grau. A equação de primeiro grau terminaria aqui, a equação de segundo grau não termina aqui. Por quê? Eu não achei o valor do x, eu achei o valor do x ao quadrado. Então, essa conta aqui acabou, já posso tirar daqui. Como é que a gente continua agora? Essa conta aqui, ó, é só passar o quadrado, que é potência, em forma de raiz quadrada para o outro lado. Então, vai ficar x igual a raiz quadrada de 64. Então, x vai ser igual. Olha só, raiz quadrada, o radicando é positivo, então vai ter mais e menos. Qual é o número que, multiplicado por ele mesmo, vai dar 64? É o 8, já que 8 vezes 8 é 64. Então, está aqui, ó, minhas duas respostas. Agora, como é que eu faço para colocar a resposta correta aqui? Porque a gente não pode deixar assim. O que a gente vai fazer na resposta? Vai colocar um S maiúsculo de solução, isso aqui é o conjunto solução dessa equação, igual, vai abrir chaves, e aqui dentro dessas chaves a gente vai colocar todas as respostas que a gente encontrou. No caso aqui a gente encontrou duas, e a gente sempre vai colocar a menor primeiro e a maior depois. Aqui eu tenho mais 8 e menos 8. Qual é a menor? É o menos 8. Qual é a maior? É o mais 8. Precisa colocar o mais? Não. Eu já sei que o 8 é positivo quando não tem sinal nenhum na frente. O negativo, obrigatoriamente, precisa ter. Então, a nossa solução da equação é menos 8 e 8. Então, acaba aqui, ó. Agora sim, a resposta está correta. Agora, o que aconteceria se a gente usasse... Ó, a gente fez essa conta aqui, se a gente usasse essa fórmula aqui, para resolver essa continha aqui. Vamos fazer. Então vai ficar aqui, ó, x igual, vou botar aqui, ó, raiz quadrada, vou botar o menos aqui. Quanto é que vale o c aqui, ó? Vale menos 128. Então, menos 128. Dividido por a. Quanto é que vale o a? O a é aquele que está na frente de x ao quadrado, que é o 2. X é igual raiz quadrada, menos com menos, ó, aqui entra a regra de sinais, parênteses com sinais consecutivos, ó, menos com menos vai dar mais, vai ficar 128 dividido por 2, isso aqui, raiz quadrada, 128 dividido por 2, 64, raiz quadrada de 64, mais e menos 8, exatamente o mesmo resultado que deu aqui, então tanto faz. Se quiser resolver por essa forma aqui ou pela formulazinha que eu estou passando para vocês agora. Agora, como é que a gente resolve esse caso aqui? Ó? X ao quadrado menos 49 igual a zero. O que a gente vai fazer? Vai separar o que tem x do que não tem. Então vai ficar aqui, ó, o x ao quadrado igual... Agora não vou mais colocar o zero, vou fazer mais direto. O menos 49 passa para cá. 49 positivo, é menos, passou para lá, fica mais. O professor, mas não tem nada para passar dividindo e ir para o outro lado? Não tem mesmo. Então, aqui ó, não precisa, tem gente que coloca um aqui na frente e passa um dividindo, mas 49 dividido por 1 é 49, é serviço extra, é um trabalho inútil, vai dar o 49 do mesmo jeito. Então, quando não tem nada na frente do x, não tem nada para dividir. Deixa assim. Agora... O que a gente tem que fazer? Tirar o quadrado aqui de junto do x. Então, vai ficar x igual. Passa o quadrado, que é potência, em forma de raiz quadrada. Raiz quadrada de 49. X é igual. Raiz quadrada de 49 é mais e menos, já que o radicando é positivo. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 49? É o 7. Então, mais e menos 7. Então, conjunto solução disso aqui, ó, são dois valores. Quais são? É o menos 7, que a gente sempre coloca o menor primeiro, e o 7 positivo coloca o maior depois. Ok? Se fosse fazer por aqui, ó, pela fórmula, x igual raiz quadrada, aí bota menos.
Quanto é que vale o C? Vale menos 49. Está aqui, menos 49. Como é negativo, eu boto parênteses. Dividido por A. O A vale quanto? Qual é o valor que está na frente do x ao quadrado? É 1. Então ficaria x igual raiz quadrada, menos com menos vai dar mais, 49 dividido por 1. E 49 dividido por 1, a gente sabe que é 49. E raiz quadrada de 49, mais e menos 7, da mesma forma que deu ali em cima. Então, tanto faz, a fórmula funciona. E olha só como é que a gente resolve esse 3 aqui, ó. Mesma coisa que esse aqui. Vamos deixar x ao quadrado aqui, igual, o mais 9 passa menos 9. Agora vamos passar o quadrado em forma de raiz. Vai ficar x igual a raiz quadrada de menos 9. Quanto é que vai dar a resposta aqui? O professor, vai dar menos 3. Não vai dar menos 3. A gente sabe que raiz quadrada, quando o radicando é negativo, não tem resposta, vai dar conjunto vazio. Então, a nossa solução aqui é conjunto vazio. Eu não vou fazer aqui porque fica bem simples, né? Vai ficar menos 9 sobre 1, vai dar raiz quadrada de menos 9, que vai dar conjunto vazio. Ah, professor, então quer dizer que se o C for positivo vai dar conjunto vazio e quando é negativo vai dar dois valores, é? Não. Olha só, aqui ó, o C, que era o menos 49, era negativo e deu uma resposta que era positivo e não deu. Só que olha só, aqui é positivo também, só que o A é negativo. Vamos observar como é que a gente vai resolver isso aqui. Vamos passar o 100 para o outro lado. Então, vamos deixar o que tem x aqui. Vai ficar menos x ao quadrado igual. O mais 100 passa para lá, vai ficar menos 100. Nota que aqui não tem um número para passar dividindo para o outro lado, né? Então, seria 1. Mas, para facilitar a nossa vida, eu não quero saber quanto vale menos x ao quadrado ou menos x. Então, quando na frente do x tem um sinal de negativo e nenhum número, o que a gente faz? A gente multiplica tudo por menos 1, ou seja, pega todo mundo e troca o sinal de todo mundo. Pega o sinal e troca aqui, ó, de todo mundo. Não interessa em que lado do sinal de igual tá. Todo mundo. Aqui, ó, o x ao quadrado negativo. Vamos trocar o sinal dele, vai ficar positivo. Igual, o 100 aqui é negativo. Vamos trocar o sinal, vai ficar positivo. Se o 100 fosse positivo, ficaria negativo. Então, vai trocar o sinal de todo mundo. Troquei. Agora é só continuar resolvendo. Vamos passar o quadrado em forma de raiz. Vai ficar raiz quadrada de 100. Como o radicando é positivo, mais e menos. Raiz quadrada de 100 é um número que elevado ao quadrado vai dar 100. Ou um número que multiplicado por ele mesmo vai dar 100. Que número é esse? É o 10. Que 10 vezes 10 é 100. Então, o conjunto solução vai ser, abre chaves, botamos o menor na frente, que é o menos 10, e o maior depois, que é o 10 positivo. Então, essa aqui seria a nossa resposta final. Lembrando que quando é conjunto vazio, não precisa chaves. Tem uma outra nomenclatura para simbolizar conjunto vazio. Pode ser isso aqui, S igual ao símbolo do conjunto vazio, que no caso aqui é um círculo cortado, não é um zero cortado, é um círculo cortado. Ou conjunto solução, abre chaves, fecha chaves, sem absolutamente nada dentro. Isso aqui também simboliza conjunto vazio. Tá? Então essa é a primeira parte que a gente vai observar aqui, que a gente vai ver. Esse é o primeiro caso que a gente vai resolver, ok? Então um abraço a todos, uma ótima